mais uma aula online de termoquímica e hoje cálculo das energias, do ΔH através das energias de ligação, que é a segunda maneira comum, de calcular a entalpia de uma reação, quando as energias de ligação são fornecidas no item, na questão. Na nossa última aula, que está no YouTube, vocês podem acompanhar, ela mostrou como se calcula a entalpia através dos calores de formação, que é a maneira clássica, a maneira mais comum de calcularmos a entalpia de uma reação. Na verdade, calcular a entalpia de uma reação fazendo produtos menos reagentes é também a maneira como se calcula a variação de entropia de uma reação, também fazendo produtos menos reagentes. Mas lembrando e reforçando, que essa maneira de calcular a variação de entalpia, fazendo o somatório das entalpias das substâncias dos produtos, menos o somatório das substâncias, das entalpias de formação das substâncias dos reagentes, só pode ser realizada quando nós temos as entalpias de formação, calores de formação. Joia, galerinha? Hoje nós vamos ver a segunda maneira. É interessante porque no ano passado, na prova de segunda aplicação do Enem, todos vocês conhecem, existe a prova regular e a segunda aplicação, para as pessoas privadas de liberdade, PPL. E na prova de PPL, a abordagem da termoquímica foi exatamente com as energias de ligação. E eu vou resolver o item aqui com vocês. Vocês podem encontrar a prova disponível na internet, no site do INEP. É a prova de segunda aplicação, a questão que eu vou resolver para aplicar o que eu vou explicar nessa aula. Na prova regular, na prova aplicada regularmente, o exame do Enem abordou mais uma vez a lei de Hess, que nós abordaremos na nossa próxima aula, que também vai estar disponível para vocês, tá? Então, vamos começar, e depois essa aula ela está sendo gravada, para depois colocarmos no canal do YouTube, Química com o Professor Sandro Dutra. As aulas anteriores estão todas lá, para você, a partir delas, ter uma forma de nortear seus estudos. Eu quero mais uma vez enfatizar que termoquímica é um conteúdo que o exame do Enem sempre abordou ao longo desses vários anos já de aplicação. Então vamos para mais essa dica, essa aula de cálculo do ΔH através das energias de ligação. Eu queria, em primeiro lugar, definir com vocês duas coisas. Primeiro, o seguinte: nós temos um conceito extremamente importante que já foi abordado nos exames do Enem, que envolve um diagrama chamado diagrama do poço de energia. Ele tem esse nome porque, particularmente, ele tem a seguinte cara, Vamos admitir aqui que essa minha coordenada, o meu gráfico pode ser melhor. Eu posso fazer melhor e vou fazer melhor. A minha coordenada, que nós chamamos de ordenada, melhorou bastante, é onde vai estar a energia. Mas a minha abscissa, nesse eixo aqui, vai estar a distância entre os átomos. O interessante desse diagrama é que nós olhamos para esse diagrama diferente de como nós estamos habituados a ler as coisas. A gente tem o hábito de ler as nossas coisas, é natural, nós ocidentais, da esquerda para a direita. Mas esse diagrama do poço de energia, ele deve ser lido da direita para a esquerda. Por quê? Você pode estar se perguntando. Porque ele considera a seguinte situação. Considere que nesse ponto aqui, nós tivéssemos dois átomos infinitamente afastados. É lógico que o meu desenho não tem como representar uma distância infinita, e é por isso que vocês precisam ouvir o que eu estou falando aí na aula. Então, esses átomos estão afastados, eles não estão ligados. Então, eles estão com as suas energias, energias ali correspondentes, se são átomos individuais, basicamente a energia é energia cinética, eles não têm energia vibracional, rotacional e assim por diante. E aí, esses átomos, nós como vamos analisar o diagrama nesse sentido, à medida que eu vou me deslocando
da direita para a esquerda, ou seja, quando eu vou me aproximando aqui da origem, a energia vai diminuindo. E por que a energia vai diminuindo? Porque todos nós sabemos, né, é um princípio básico do conhecimento de ligações químicas, os átomos se ligam para ficar mais estáveis. E ficar mais estáveis, gente, termodinamicamente falando, é ter o menor conteúdo energético possível. Então, para que eu não demore muito tempo nisso, vamos considerar 3 estágios. Esse estágio aqui, eles estão afastados. Esse estágio aqui, eles estão já bem próximos. Eu vou colocar um pontilhadozinho aqui. Ainda não houve a ligação química. E eu quero, para não causar nenhuma dúvida na cabecinha de vocês, eu vou deixar eles bem afastados. Aqui, os átomos estão afastados. Átomos livres. Aqui eles já estão próximos, mas a energia está diminuindo, estão percebendo aqui? E nesse ponto, esse ponto que é o fundo do poço, no fundo do poço desse diagrama de energia, nós temos a ligação química. Então perceba que se eu estiver observando o diagrama nesse sentido, à medida que os átomos se aproximam, a energia vai diminuindo até chegar num ponto de mínimo de energia. Esse ponto de mínimo de energia é a energia que nós iremos obter se tivéssemos os valores aqui tabelados, seria o que nós chamamos de energia de ligação. Veja que, à medida que os átomos se aproximam, a energia está sendo diminuída, né? Então a energia está sendo liberada para o meio, e eu cheguei no mínimo de energia. É quando nós temos a molécula na sua situação mais estável energeticamente. Mas veja, esse ponto aqui, como isso aqui é a ligação química, esse ponto corresponde, se nós nesse eixo X aqui, né, nós estamos admitindo que a distância, essa distância daqui até esse ponto, que eu vou destacar com essa canetinha vermelha, é o que nós chamamos de comprimento de ligação. Então, essa ligação química, a distância internuclear desses átomos vai ter uma distância, né, que nós chamamos de comprimento de ligação. Como essa é a situação de maior estabilidade, qualquer tentativa de tentar continuar aproximando os núcleos, eu começo a ter muitas repulsões entre os núcleos dos átomos envolvidos, e é por isso que, à medida que, se eu tentar continuar aproximando mais, ou seja, caminhando mais nesse sentido, eu vou começar a aumentar a energia. Eu começo a aumentar a energia porque eu estou gerando instabilidade. Compreenderam? Então, recapitulando, os átomos estão afastados, eles estão no seu máximo de energia, não há ligação química. À medida que eles se aproximam, a energia vai diminuindo até chegar a um ponto em que a ligação química está realizada. Nesse ponto, nós temos a energia da ligação e o comprimento da ligação, a distância entre os núcleos. Qualquer tentativa de aproximar mais ainda os átomos, ou seja, se eu tentar caminhar mais ainda para a esquerda, eu vou aumentar a energia e a ligação química vai se quebrar. Lembre-se que numa molécula diatômica, por exemplo, nesse momento aqui, nós temos a ligação como um oscilador harmônico. A ligação se distende e se contrai, se distende e se contrai. Ela está continuamente oscilando e nós aqui temos a molécula na sua estabilidade. Por que eu comecei essa aula falando desse diagrama? Primeiro porque no exame do Enem de 2018, esse diagrama está presente em um item. E se o aluno tivesse, na sua formação, tivesse tido contato com ele, o item teria sido mais facilmente resolvido do que quando você nunca tem contato com esse diagrama. Diagrama clássico da ligação química. Quando átomos se ligam, o processo sai de uma situação de maior energia para uma situação de menor energia. Então, ligações químicas liberam energia. O contrário também é verdade. Se os átomos estão ligados e eu quero quebrar a ligação química, eu tenho que fornecer energia para fazer os átomos vibrarem mais rapidamente e, a partir de um certo ponto, eles não conseguem mais se manter unidos, a ligação se quebra. Conclusão. A formação de uma ligação química libera energia.
é um processo. Se essa energia for na forma de calor, né, que é o campo da termoquímica, essa energia na forma de calor vai fazer com que eu tenha um processo exotérmico. Formação de ligações químicas são processos exotérmicos. O contrário é verdade. Se eu quero quebrar ligações químicas e se eu estou usando energia sob forma de calor, a pressão constante, isso é entalpia. Então, a quebra de uma ligação química é um processo endotérmico. Tendo dito isto, vamos para o nosso próximo passo. Está aqui o nosso diagrama do poço de energia, mas o nosso próximo passo é que vocês procurem relacionar agora isso com a termoquímica mais clássica. Então, considere, por exemplo, o seguinte: se isso aqui for a entalpia H, e eu considerar reagentes e produtos no processo de formação de ligação química, se aqui nós tivermos A mais A, e aqui nós tivermos a molécula A-A, perceba que esse processo de A mais A para formar a molécula A2 libera energia, é um processo exotérmico. Do mesmo modo, vamos admitir, por exemplo, que eu tivesse aqui um outro perfil de entalpia, onde eu tenho uma molécula B ligado a B, são dois átomos, tá? E eu quero quebrar essa ligação química, conforme eu falei para vocês, por exemplo, separar os átomos de B dessa molécula é um processo que absorve energia, é um processo endotérmico. O interessante, pessoal, é que quando nós temos uma reação química, ligações químicas das moléculas presentes nos reagentes têm que ser rompidas, para que novas ligações nos produtos sejam formadas. Então, para que a gente tenha qual é o conteúdo energético envolvido nessas duas etapas, a variação desse conteúdo energético, a variação de entalpia, o que eu gastei para quebrar e o que foi liberado no que formou, com essas duas quantidades, nós vamos ter a variação de entalpia da reação. Lembre-se que a reação precisa formar novas ligações. Se eu só quebrar as ligações químicas, isso pode acontecer, eu vou ter átomos livres, eu não formei substâncias novas. Então, com essa informação, formação de ligação química libera energia na forma de calor, quebra de ligação química absorve energia na forma de calor. Vamos para o nosso caso genérico, mais clássico, que inclusive é parecido com o problema que nós vamos fazer ao término dessa aula. Qual é o nosso caso clássico para que vocês entendam isso? Considere comigo aqui, pessoal, a reação genérica hipotética é A2 gasoso mais B2 gasoso, dando 2AB gasoso. Um detalhe que, quando eu coloquei o estado físico, eu deixei para comentar inclusive agora, né? O próprio conceito de energia de ligação considera que tem que ser a energia envolvida na quebra de 1 mol de ligações de uma substância no estado gasoso. Por que é o estado gasoso que é considerado? Porque se eu forneço energia para uma substância que, por exemplo, ainda encontra-se no estado líquido ou no estado líquido, estado sólido ou no estado líquido, parte da energia que eu estou fornecendo vai ser usado primeiro para mudar de estado físico. E se nós estamos admitindo a matéria nos seus estados físicos mais comuns, ordinários, né? Lembre-se que plasma e estado condensado não são situações ordinárias, são extraordinárias. Então, pensando nos estados ordinários da matéria, sólido, líquido e gasoso, depois do estado gasoso, nós não teríamos nada que nos atrapalhasse no conceito. Então, partindo de substâncias no estado gasoso, para uma reação hipotética como essa, que quantidades de energia estarão envolvidas para que essa reação gere o produto? Bom, primeiro, não tem como A juntar com B se eu não separar A de A. Então, a primeira coisa que tem que acontecer aqui é que eu tenho que quebrar a ligação entre os dois átomos de A. Eu tenho que quebrar a ligação entre os dois átomos de B. Lembre-se, quebrar ligações são processos que absorvem energia. Então eu tenho que fornecer energia sob forma de calor para quebrar essa ligação aqui.
Assim também como eu tenho que fornecer para quebrar essa ligação aqui. Quando eu quebrar as ligações, obviamente e felizmente os átomos não pensam, depois que a ligação se quebra, o átomo não fica pensando, e agora, vamos juntar com quem? Ele não escolhe se vai juntar com B. Ele diz assim, eu não quero mais viver junto com A, eu quero juntar com B. O átomo não tem essa volição, essa vontade. Então, isso faz conexão com um outro conteúdo importante da cinética, que é a teoria das colisões. Quando colisões acontecem que favorecem a formação dessa estrutura do produto, e isso está envolvido, eu vou formar o produto. Se não houver esse tipo de colisão com uma boa orientação espacial, pode ser que eu quebre a ligação e não forme nada. Então é bom que a gente entenda isso, é bom ter esse nível de abstração. E aí vamos seguir. O que é que vai acontecer? Depois que esses átomos se separarem, e eu não estou querendo dar enfoque aqui para a teoria das colisões, mas lembre-se que é preciso também que haja colisões com uma orientação espacial favorável. Quando A se juntar com B, vai haver a formação de uma nova ligação química, A tracinho B. E essa ligação é muito improvável que ela tenha a mesma energia que essas ligações. São átomos diferentes. Só que não vai formar somente uma molécula de AB. De acordo com a estequiometria, formam-se duas moléculas de AB. Lembre-se que quando você olha para uma equação química, os números que antecedem as fórmulas, os coeficientes, são números de mols. E como a maioria dessas entalpias, essas energias de ligação, elas estão em unidades de energia por mol, principalmente quilojoules, né? Os exames mais recentes de quase todas as provas que você pode encontrar na internet não trazem mais energias em quilocalorias, né? Quilocalorias foi caindo em desuso. É quilojoules, basicamente, né? Por mol. Então, como é que essas energias novas aqui, lembre-se, são ligações químicas novas. Aqui, energia é liberada. Mas, para quebrar, aqui, energia é absorvida. Então, vamos pensar um pouco. Se eu gastei aqui 100 kJ para quebrar essas ligações, 100 kJ, então ele entra com um valor mais 100, porque eu estou quebrando ligações. E essas ligações liberaram 60 kJ. Então, se liberaram, elas vão entrar com um valor menos 60. Quando eu somar esses valores de entalpia, o mais 100 com o menos 60, eu vou ter mais 40 como resultado dessa soma. Então, a reação toda é uma reação que absorve 40 kJ. Do mesmo modo, vamos supor que para quebrar essas ligações aqui, eu usasse 70 kJ para quebrar as ligações. Então, essas energias aqui seria mais 70. E essas ligações aqui, vamos supor que ao se formar, liberaram 90 kJ. Se é energia liberada, elas vão ter que aparecer com um sinal negativo. Energia que é liberada de um sistema, o sentido do sinal de menos da energia é exatamente esse. E aí o que acaba acontecendo, se eu pegasse aqui o mais 70, que eu mencionei há pouco, com menos 90, o ΔH total seria menos 20. Vocês entenderam então que nesse caso, eu não estou calculando a entalpia fazendo entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Isso não é feito quando nós estamos lidando com energia de ligação. Com energia de ligação, o cálculo do ΔH não é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Com energia de ligação, o ΔH é a soma das energias que você gastou para quebrar ligações, mais a soma das energias das ligações que foram formadas, que foram liberadas para o meio. É uma soma o tempo todo. Só que você é quem tem que atribuir os sinais de mais e de menos no cálculo. Então a melhor maneira, pelo menos a que eu acho mais apropriada, há outros colegas que não representam o ΔH por energia de ligação como eu represento. Eu reconheço,
Eu acho que não é a melhor maneira como eles fazem, mas a melhor maneira de representar o ΔH quando lidamos com energia de ligação, pelo menos para mim, é o ΔH da reação é igual à soma. Lembre-se, essa letra sigma maiúscula nós usamos para soma, né? É a soma das energias. Eu vou escrever, porque depois na resolução eu não vou usar mais o termo todo, tá? Das energias das ligações rompidas, aquilo que eu quebrei. Lembrem-se que isso aqui é endo, tem que entrar como sinal de mais, mas você continua somando a soma das energias das ligações formadas. Só que as energias das ligações formadas, eu vou sair da frente de vocês aí, as energias das ligações formadas são processos que liberam energia na forma de calor, então é um processo exotérmico. O que é que significa isso? Os valores que você vai colocar nessa soma sempre vão ser acompanhados de um sinal de mais. Os valores que você vai colocar nessa soma sempre vão ser considerados com um sinal de menos. Aqui, repito, insisto, não é produtos menos reagentes. Eu também não acho interessante dizer que aqui é o contrário de produtos menos reagentes, seria reagentes menos produtos. Não faz sentido. Transformar isso numa mera fórmula não é útil, não ajuda você, estudante. O interessante é você entender o que está fazendo. E nesse caso, entenda que quando você está quebrando ligações, o processo absorve energia, é endo. E as novas ligações que são formadas, o processo libera energia, é exo. Vamos para o exemplo? O exemplo que nós temos para fazer, vou deixar vocês darem uma olhada. Ó. Não é preciso de uma, sequer precisa de uma fórmula. Isso aqui é meramente didático, para a gente organizar. Não precisa. Soma o que quebrou, soma o que liberou, só que o que libera vai com sinal de menos. Então, exame do Enem 2019. Estou com a prova aberta aqui, tá, no computador, não vou projetar. Vocês vão acompanhar a resolução e depois podem observar a prova. Prova de segunda aplicação do exame do Enem de 2019, do ano passado. Espero só que até abril. Que abra aqui, exame do Enem 2019. Só um instante. Está aqui. Olha só como era a prova. A prova tem que contextualizar, né? Todos vocês sabem como é que os itens Enem funcionam. E o autor, né, desse item do ano passado diz assim: o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível e o único produto da combustão desse gás é o vapor de água. Como mostrado na equação química. E os caras deram a equação. Podiam não ter dado, mas eles deram a equação. E aí, a equação balanceada já, 2H2 gasoso mais O2 gasoso, dando 2H2O, deixa eu ver qual é o estado gasoso. Perfeito. E aí ele diz assim, um cilindro contém 1 kg de hidrogênio. E todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Então, o próprio elaborador, né, do item, ele definiu a coisa. Ligações são rompidas, ligações são formadas. E as energias de ligações que foram dadas nessa prova foram as seguintes. Hidrogênio ligado a hidrogênio, 437 kJ mol a menos 1, kJ por mol. A ligação OH, H-O, 463 kJ mol a menos 1. E finalmente a ligação O-O é 494 kJ por mol. Então eu tenho as energias de ligação, tenho a equação,
o que é que o candidato, e eu estou pegando uma equação simples, estou fazendo o item do Enem, deve ter cuidado nessas horas? Aqui você precisa ter cuidado de tentar escrever a equação com as ligações aparecendo. Isso vai lhe ajudar a não cometer equívocos, deixando de contar ou alguma ligação para quebrar ou alguma ligação que formou. Então escrever as fórmulas estruturais das substâncias ajuda muito nesse caso. Que é o que eu vou fazer agora. Essa é a equação como está na prova. Se eu sou um candidato e estou tentando não cometer nenhum erro, o que é que eu faria com essa equação da prova lá no meu rascunhozinho? Eu vou escrever aqui ao lado, depois eu faço a resolução, apago e faço a resolução. Seria isso, ó. 2H tracinho H mais O dupla O produzindo. E a água? Como é que é a fórmula da água, né? A fórmula estrutura da água? É um oxigênio no meio, um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro. Mas cuidado, porque você tem nessa reação duas águas. Uma água, outra água. Tá vendo que são duas águas? E isso faz toda a diferença na resolução. Porque agora que eu estou vendo, o que é que eu vou ter que quebrar? Eu tenho que quebrar essa ligação aqui. 2 vezes o valor da energia dela. Eu tenho que quebrar essa ligação aqui. Esse valor já é para quebrar a dupla. Esse valor não é para cada tracinho, é para a ligação dupla toda. Como o coeficiente aqui é 1, eu só preciso desse valor multiplicado por 1. Mas na ligação OH, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Então eu tenho que pegar esse valor e multiplicá-lo por 4. Só que tem um detalhe. Essas ligações são formadas. Então, se elas são ligações formadas, elas vão entrar no meu cálculo com um sinal negativo. Essas ligações são rompidas. Se essas são ligações rompidas, elas vão entrar no meu cálculo com um sinal positivo. Tendo organizado tudo isso, agora é só mãos à obra, vamos fazer o cálculo. Detalhe importante, né? Que você precisava estar atento nessa prova, é que depois que você calcular a entalpia, você precisa fazer esse cálculo para 1 kg. E nós vamos ver como é que se faz no final do exercício. Então vamos lá comigo aqui, tá? Qual é o ΔH da reação? ΔH da reação é igual. O valor da energia da ligação HH vezes 2. E o valor da energia da ligação HH, 2 vezes. Eu vou colocar o sinal de mais no cálculo para dar ênfase, para você não esquecer que eu estou quebrando. 2 vezes mais 437. Isso continua somando. Eu agora vou precisar da ligação O dupla O, mais, como ela só tem um coeficiente 1, eu não preciso multiplicar por 1, né? O valor é 494. Continua somando, hein? Mais. Só que acabaram os reagentes, eu agora já estou no produto. Só que no produto, a ligação vai entrar com energia com um sinal negativo. Eu tenho quantas ligações OHs aqui? 4 ligações OHs. 4 vezes o valor da ligação OH, 463. Só que entra com um sinal de menos. Pronto. O que você calcular, preste muita atenção nisso, é para 2 mols de água. 2 mols de água. É fundamental que você observe o coeficiente da equação. Você está calculando para essa equação. Então a resposta não vai ser por mol, vai ser para 2 mols de água. Então vamos lá. Eu não fiz essas contas antes, fica sem emoção a aula quando você faz as contas antes, então vamos lá. Isso aqui vai ser igual 2 vezes 7, 14, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 2 vezes 4, 8, mais 494, menos 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 6, 24, com 1, 25, vão 2, 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Vou somar aqueles valores ali, né? 8, 7, 4, 4, 9, 4. Isso vai dar, tá certo? Tá. 4 e 4, 8. 9 com 7, 16. 8 e 4, 12. Com 1, 13. Isso aqui tá mais.
Quando eu subtrair isso desse valor, ou seja, 1.852 menos, né, 1.368, isso aqui vai dar 8 para 12, 4, né? 7 para 12 aqui, desculpa, 7 para 15 vai dar 8. Veio 1 para cá, né? Aí aqui agora eu tenho 4 para 8, 4. E aqui 0. Beleza? 8 e 4, 12. 8 e 6, 14, 1, 15. 4 e 4, 8. Tá ok. Menos 484. Preste muita atenção. Menos 484 é o valor do ΔH dessa reação. Menos 484 kJ. Veja, eu não botei por mol, porque não é para 1 mol, é para 2 mols. Só que o problema, ele quer que o candidato ele faça isso para 1 kg de hidrogênio. E entenda isso, o valor que você calcula para o ΔH de uma reação, você relaciona com cada coeficiente estequiométrico. Então isso aqui é para 2 mols de água, isso aqui é para 1 mol de oxigênio, isso aqui também é para 2 mols de hidrogênio. Joia? Então como é que eu termino o meu problema? Esse valor aqui é para 2 mols de hidrogênio. Agora entra uma estequiometria que é a seguinte, eu vou apagar, tá? Vocês devem ter observado como é feito, nada difícil. 484, a minha estequiometria que termina o exercício é a seguinte. Vou deixar montada, inclusive. 2 mols de hidrogênio, gente, na sua combustão, libera, eu gosto de escrever isso aqui em cima da flechinha, porque você não precisa pôr o sinal de menos na hora da estequiometria. O sinal de menos é importante para você saber que libera. 484 kJ. 2 mols, esse coeficiente, libera isso aqui. Eu não tenho como fazer estequiometria botando 1 kg aqui. É incompatível as unidades. Das duas, uma. Ou eu transformo 1 kg para mol, ou eu faço o seguinte, que eu acho que nesse caso é mais adequado. Deixa eu apagar agora aqui, eu já coloquei o valor, né? Como é que eu faço? 2 mol, gente, em gramas do hidrogênio, isso aqui é 2 vezes 2 gramas. 2 mols é 2 vezes 2 gramas. Certinho? Aí, isso está para 484 kJ. Eu não quero saber qual é a quantidade de calor. Vou chamar a quantidade de calor aqui de um número Q. É a letra que normalmente a gente usa para representar calor. Podia ser X a letra que você vai usar, não importa a letra. Eu quero saber para 1 kg de hidrogênio, 1 kg são 1000 gramas. Bom, aí você isolando o valor de Q, você vai ter 1000 vezes o 484 sobre 4. Veja, 1000 dividido por 4, você podia fazer quaisquer simplificações aqui. Mas eu acredito, como esses números são pares, eu acredito que a melhor simplificação não era dividir 1000 por 4. Era dividir 484 por 4. E aí o valor de Q vai ser igual, né? Se eu divido 484 por 4, rapidão aqui, né? Isso aqui vai dar 1, aqui 0, 121. E aí minha resposta terminou. Isso aqui, ó, 121. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 121 vezes 1000, 121 mil quilojoules. E isso você encontrava no exame do Enem. Eu estou fazendo uma prova aqui. Eu vou dizer para vocês qual é a cor da prova. Isso é PPL. A prova que eu estou pegando aqui. Deixa eu abrir o arquivo que eu digo qual é a cor da prova para vocês. Está na letra B esse gabarito. Tá? Menos 121 mil
é a prova, o caderno amarelo que eu estou resolvendo essa questão, tá? Tá na letra B. Veja, nas alternativas, eu fiz as contas sem o sinal de menos, perceberam? Nas alternativas aparece o sinal de menos, porque o calor está sendo liberado, é uma combustão, conforme nós todos já sabemos. Beleza, queridinhos? Eu quero encerrar com vocês aqui, convidando vocês para o nosso próximo encontro. O nosso próximo encontro vai ser sobre a lei de Hess. A lei de Hess tem sido alvo constante dos itens Enem, né? Os elaboradores do Enem têm gostado de explorar a lei de Hess em suas provas, e o nosso próximo encontro vai ser a terceira e última maneira de calcular a entalpia, que é a clássica lei de Hess. Um abraço, acompanhem as aulas no canal, inscrevam-se lá em Química com o professor Sandro Dutra, e essa aula de hoje está gravada, vai ser postada logo na sequência. Um abraço, bom estudo para todos.